Boa tarde, gente. Tudo bom? Todos bem-vindos aqui no laboratório para a gente assistir o Papo Gamer com o Thiago Zenobini. Ele vai falar para nós sobre como é que foi a trajetória profissional dele, como é que a gente pode entrar no mercado de games profissional. Até pouco tempo atrás o Thiago era nosso aluno e hoje ele trabalha numa empresa em Porto Alegre. Vou deixar que o Thiago então assuma e fale tudo que tem para dizer, tá? Muito obrigado e boa palestra a todo mundo. Obrigado. Bom, então pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Papo Gamer. Para quem não me conhece, então, sou o Thiago Zenobini de Souza, tenho 24 anos. Acabei de sair da Fevale, sou formado do curso de jogos da Fevale. Há alguns meses atrás eu era monitor dessa sala, então sou muito próximo de vocês. Lembro do curso muito claramente. E como experiência profissional eu tenho já 2 anos como artista digital e designer de personagens pela Revolver Game Studio. A Revolver, que é uma empresa indie que está no mercado há bastante tempo, começou trabalhando com jogos Advergames e mais recentemente tem procurado fazer jogos mais pessoais da própria empresa. Destaque para o jogo Valgage, que é o que eles estão finalizando agora, previsão de lançamento aí no final do ano que vem, está ficando bem massa. E atualmente eu trabalho como artista 3D na Aquiles. O que teria de interessante nesse currículo, que é um currículo público, todos têm acesso a isso, mas o que me fez chegar aqui, tá tendo esse papo aí com vocês, porque eu tenho uma trajetória muito recente ainda, não estou um cara muito experiente com 1000 histórias para contar para vocês. Mas eu posso destacar que, não individualmente, a experiência na Revolver ou na Aquiles, mas essas duas experiências, tenho 2 anos e alguns meses aqui, ainda como estudante e aluno da Fevale. Eu fui contratado pela Aquiles no final do meu TCC, então eles me viram como estudante, me viram como aluno e me chamaram para trabalhar com eles. Isso é muito massa, porque a Aquiles hoje, para mim, sem dúvida, é a maior empresa de jogos do Brasil. É a mais, não talvez em tamanho, mas em relevância e importância é sim, pelos produtos que entrega e pela organização interna da Aquiles e toda a relevância que ela tem no mercado nacional e internacional. Então, esses dois fatores, numa realidade de estudante de faculdade, isso é muito massa, muito legal. Vamos lá. Bom, então, o que tem por trás disso, desse currículo que é público, está no meu portfólio, todos têm acesso a isso. Bom, a minha infância deve ser muito semelhante a muitos de vocês, que eu lembro de ter conversado com alguns e percebido. Eu era uma criança que gostava de desenhar, nada demais. Eu era muito incentivado pelas pessoas próximas a mim a seguir nisso, gostavam do meu desenho, achavam que eu desenhava muito bem e deveria seguir com isso. E isso foi criando, então, fui desenvolvendo essa habilidade, fui desenvolvendo esse hábito do desenho e acabei sendo habilidoso em relação a isso. Não digo um ótimo desenhista, que eu era apenas um adolescente, uma criança, mas eu tive essa facilidade. Eu criei a vontade, então, de utilizar essa minha habilidade como profissional. Queria utilizar isso como trabalho também, essa minha facilidade. Então, isso me levou a conhecer o curso de jogos da Unicinos, que me apresentaram, meus tios me apresentaram o curso, eu fui olhar a grade curricular, fiquei bem interessado pelo curso deles. Tinha algumas cadeiras de 3D, alguma coisa de roteiro, que eu achei legal também. Eu acabei me interessando e resolvi, então, ir para lá. Foi a primeira vez que eu tive contato com o desenvolvimento de jogos, até então eu era só jogador, como quase todo mundo era aqui antes de começar, né? E eu, então, tive esse contato com o desenvolvedor e não como jogador. Eu comecei a lembrar de quando eu era jogador e percebi que eu gostava mais de editar personagens, construir eles, mexer na roupa, na aparência, do que jogar propriamente o jogo. Então eu comecei a perceber, cara, é isso que eu quero. Eu vou utilizar meu desenho, essa minha habilidade, esse meu gosto de personagens, para eu utilizar isso com o meu trabalho. Porém, na Unicinos, se quem não sabe, é um foco lá, diferentemente da Fevale, é a total programação. A galera lá, o Gabriel sabe, tá olhando para mim, concordando. Que bala. O pessoal lá curte a full programação e acaba deixando a arte de lado. E eu vou te dizer que eu acho que até um pouquinho demais a programação. Não se isso é positivo ou negativo, mas quando eu entrei há uns 5, 6 anos atrás, eles vendiam a faculdade do curso de jogos da Unicinos como sendo
Ah, super tranquilo, entrem lá, vocês vão aprender a programar do zero, é de boa, a gente vai aprender sobre jogos e, cara, não é. É um curso de TI mascarado com jogos. Seria mais legal se eles fossem mais sinceros em relação a isso. Mas, assim como a Unicino tem a programação, vale a arte, isso é notável. A gente tem muita base de arte aqui. Então, não estou dizendo que alguma das faculdades está errada. Eles têm apenas focos diferentes e eu não conhecia a Fevale. Mas começa com C++, né? Porque a gente começa com ActionScript. Eu acho que eu fiquei 3 semestres lá e esses 3 semestres que eu dividi de programação se equivalem... Acho que todo o curso da Fevale não é ainda 3 semestres de programação lá. Quem quer ser programador... Os caras são massa, né? Os caras vêm a full a programação lá. Mas, de novo, é muito TI, é muito focado no software. Eles não levam muito em consideração o jogo como um produto. Aqui eu senti mais isso, achei mais legal isso aqui. Não sei agora, talvez eles tenham mudado um pouco isso. Mas, então esse foco muito grande de programação, e eu querendo aprender a desenhar, me fez mudar, me fez querer mudar. Não queria mais continuar, não estava me sentindo bem. Vou citar um exemplo para vocês. O primeiro semestre foi tranquilo, eu passei de boa nas cadeiras, um pouquinho de um susto na programação, mas foi nada muito, para mim, não foi muito intenso, era a primeira vez que eu tive contato, achei que seria natural tomar esse pau. Mas daí no segundo semestre não foi tão legal. Eu estava tendo cadeira de física para jogos e de computação gráfica. Eu achava que computação gráfica seria uma cadeira mais de arte, né? Ensinar um 3D e tal, tanto que as primeiras aulas eram focadas na teoria das cores e teoria da luz, iluminação, parecia ser bem legal a cadeira. Só que daí, na aula de física, a gente tinha que programar uma nossa engine de física para o jogo. A gente programava a física do jogo do zero. E eu, ok. Enquanto isso, eu tinha aula de Unity. Para quem não conhece, Unity é a engine de jogos, né? Onde a gente tem muitas facilidades para a construção dos jogos. E no caso da física, na Unity, eu apertava um botão e a física acontecia. Então, eu olhava aquilo com uma certa dúvida. Na aula de computação gráfica, a gente teve essas primeiras 2, 3 semanas de teoria de cor e iluminação, e daí começou a aula prática. Na aula prática, o professor colocou no quadro umas 30 linhas de código e pediu para a gente utilizar esse código, mais umas bibliotecas que ele tinha disponibilizado, para a gente construir, renderizar na tela um cubo 3D. Tá, ok, copiei o código, coloquei corretamente as bibliotecas que ele tinha pedido, mandei executar e não crashou, não funcionou. Professor, o que não está funcionando? Ele olhou, cara, dá uma procuradinha no Google sobre isso aqui. Tá, eu pesquisei, tentei colocar mais algumas linhas de código, nada. E eu vendo meus colegas fazerem o troço funcionar. Daí, professor, não está dando certo, não sei. Né, primeira aula, né, primeira aula prática. O que eu estou errando? Pode me apontar para eu poder aprender direitinho, saber fazer? Ele olhou para mim e disse, cara, eu não posso te dar tudo de mão beijada, tu tem que aprender por ti. Eu, tá. A primeira aula prática tu me fala isso, saca? Eu nunca programei esse troço na vida, eu precisei de 50 linhas para fazer um cubo na tela aparecer. Enquanto que eu vou lá na Unity e clico no botão, criar cubo, aparece um cubo. Então, cara, não estou no lugar errado, não é para mim aqui, quem gosta de programação certamente vai curtir isso, mas eu estava no lugar errado. Então eu conheci o curso da Fevale, vi a grade curricular deles, tinham 3 semestres de desenho, 2, 3 de 3D. Eu, cara, é aqui, um pouquinho de programação. É aqui, então. Então, fiz essa mudança, então, para a Fevale. E não tem como a gente não se apegar a essa galera muito massa aqui. Esse pessoal querido. Valeu. Pode deixar, eu passo para vocês. Deixa guardado, né? Deixa guardado, não, mas deixei. O cara guarda um carinho especial por todos. Aqui é o Raguzzi. Ele participou da Malhação, né? Consegue disponibilizar isso aí pra nós depois, né? Com certeza. 23 anos. 23? Que massa. Quer fuder. Valeu. Hã? Não, eu peguei a foto e tinha só ele. Lembra que tinha um velho lá, ou era só isso aí? Tinha um velho do lado, eu tirei foto. Esse é o Will Eisner. Ah, sim, que massa. Você sabe quem é? Não devia ter cortado. Não? Será? Procura no Google. Procura. As coisinhas de mão beijada.
Aqui é o Michael. O Michael ele era mais legal, né? O Michael era mais massa. Não, o Michael, ele tá hipster agora. Ele tá hipster? Agora ele é vintage. Vintage. E vocês já conhecem? Esse é o poço de ônibus. É que não deu tempo de achar tudo. Eu tive que fazer no Photoshop Online isso. Bom, então, entrando para a Fevale, né? Antes de entrar para a Fevale, eu me deparei com um fato novo na minha vida. Pela primeira vez, eu não seria mais o cara que desenhava bem na minha turma, dentro da minha área de convívio. Eu sempre me acostumei com isso. Porque eu treinava bastante isso, eu me destacava em relação aos outros meus colegas e amigos em relação ao desenho. Então, eu botei na minha cabeça que quando eu entrasse na Fevale eu ia encontrar com caras que eram muito melhores que eu, que finalmente eu ia ter esse contato com gente que era boa de verdade. E isso inicialmente pode assustar algumas pessoas, tipo, vou estar acostumado com uma realidade em que tu é bom e vai para uma outra onde tem gente muito melhor que tu. Para mim foi algo motivador, na verdade. Eu sabendo disso, pelo menos eu botei na minha cabeça isso, que eu queria alcançar essas pessoas, eu queria me dar o meu melhor de mim para que eu, logo de cara, pudesse aprender. Daí também nunca tive nenhuma aula de desenho, eu nunca tinha estudado de fato isso, eu só praticava porque eu gostava. Então eu ia aprender a desenhar e ia ter esse contato com gente muito boa, eu queria pelo menos alcançar eles. Eu queria fazer isso por mim, eu me sentiria bem se eu tivesse próximo dessas pessoas em relação à qualidade. Então eu queria alcançar essa galera aí. Então eu queria marcar com vocês aqui numa tabelinha um primeiro ponto muito importante nesse meu início de carreira, a motivação. A motivação então que eu tive antes mesmo de entrar na Fevale, que era de fazer cada trabalho ser a melhor coisa que eu fiz até então. E eu também não me preocupava com nota, não era o meu foco, eu não estava nem aí para as notas. Eu sabia que se eu me dedicasse o máximo, as notas viriam por consequência. Eu não tinha que, porque eu tenho que tirar tanto. Não, eu estava nem aí, eu queria tirar o máximo. Se eu tirasse 10, 9 ou 8, não me interessava. Eu saber que eu fiz o melhor que eu podia. Então, não me preocupava com nota. Só com programação, me preocupava muito com a nota da programação. Era de sangrar as notas da programação. Aí então, eu comecei então, a ter esse contato com o pessoal bom, eu me esforçando para cada trabalho. Eu coloquei ali para vocês verem os desenhos do Marçal, vocês todos devem conhecer, que a gente acaba aprendendo as coisas na marra. Lembra ela. E até então eu não sabia fazer esse sombreamento, eu nunca tinha feito sombreamento, eu achava um porre pintar. Eu tive que gostar de fazer isso para poder ter na aula do Marçal, porque ele exige bastante isso. E eu coloquei então alguns desenhos que chamaram bastante atenção. Na época que eu fiz, ele não ensinava nanquim naturalmente, ele selecionava alguns para ensinar a nanquim, não sei como é que está agora, mas acho que é mais aberto em relação ao nanquim. Eu fiz parte então desse grupo, nossa turma é de 5, o Gabriel também estava nesse grupo. E eu comecei então, até é legal que vinham às vezes falar comigo, brincadeirinha, né, de me xingar porque eu fazia os troços massa. E a galera me xingava bastante e ficava, porque eu passei 4 ou 5 horas desenhando e não consegui chegar nem perto do teu. Como é que tu faz? Cara, eu fiquei 12. Não foi nenhuma habilidade mágica minha, eu simplesmente trabalhava 12 horas em média por desenho. É tempo pra caralho que eu colocava nesses desenhos, então eu me esforçava muito neles. E eu comecei a chamar a atenção do pessoal. As pessoas começaram a esperar o meu próximo trabalho porque sabiam que eu estava fazendo coisas boas. Eu comecei a me tornar relevante na turma e até lembro um caso que aconteceu com o Gabriel, que no primeiro projeto, projeto 1, aquela coisa que ninguém se conhece, estava organizando os grupos, vai se conversando por afinidade, os que se comunicam melhor conseguem formar um grupo antes e quem não tem muito esse hábito da comunicação acaba ficando para trás e ficando o grupo sozinho. Porém, o Gabriel veio falar comigo, ele já estava com o grupo mais ou menos montado e me convidou para fazer parte do grupo dele. E eu achei muito massa, né? Vale, claro, né? Me incluí num grupo. No final da aula, o Gabriel veio falar comigo e disse, cara, não é tu que eu era para ter chamado. Tu não lembra disso? Eu conversei com o meu grupo e eles acharam legal chamar para o meu grupo o Thiago. E eu pensei em ti, porque tu desenha bem na aula do Marçal e achei que eles estavam falando de ti, mas era um outro Thiago.
Então, desculpa aí e tal. Rolou isso. E eu... Zoeira? Nossa! O Thiago Inácio. Ah, que armadilha. E daí, não, mas eu fiquei de boa, fiquei muito contente que eu fui chamado, que ele veio falar comigo por causa do meu esforço, que ele reconheceu que eu estava indo muito bem. E no final eles mandaram o Thiago embora e que chamaram outra pessoa, e ele veio para o meu grupo, Thiago. Mas eu queria anotar então esse segundo ponto, que é o destaque. Eu comecei a receber um destaque na minha turma, eu comecei a ser alguém mais relevante. Tanto que, na minha turma, tinha o mestre, que é o Gustavo Silveira, apelidado por nós carinhosamente de mestre, que é um cara já bem mais velho, ele entrou acho que com 37, 38 anos, e ele tem uma experiência muito grande e um conhecimento muito grande em jogos. Ele tinha uma empresa indie, que é a Revolver, e ele veio para a Fevale justamente para conseguir um curso superior, que até então ele não tinha, e para procurar jovens talentos para a empresa dele, que eles estavam querendo sair um pouco de trabalhar só com Advergame e começar a trabalhar com jogos mais pessoais, então eles precisavam de gente. E ele estava lá procurando alguém que tivesse potencial para fazer isso. Ele também reconhecia o meu esforço, meus trabalhos, a aula de quadrinhos com o Ed, outras aulas. A gente começou a ter 3D também, ele veio falar comigo me convidando para trabalhar na Revolver. Isso foi no 3º ou 4º semestre. E ele me chamou para trabalhar na Revolver, enfim. Acabei aceitando, muito contente, fui trabalhar lá. Então, deixar então anotado esse ponto, que é o destaque. E eu queria deixar então uma dica para o pessoal que se sente mais tímido. Vocês notam que em nenhum momento eu disse que eu fui falar com alguém, eu me comuniquei com alguém, eu sempre ficava meio no meu canto, as pessoas que vinham falar comigo. Então, minha dica para os mais tímidos é essa: se vocês forem muito bons, as pessoas vão vir falar contigo. Eu sou um cara muito tímido, eu sou um cara que tem uma dificuldade grande de comunicação. E eu ser muito bom, eu ter trabalho de qualidade, eu me esforçar muito no que eu fazia, começou a chamar a atenção do pessoal e as pessoas começaram a querer vir falar comigo, querer me conhecer, querer esperar pelo meu próximo trabalho. Assim foi o caso que o Gabriel me chamou para o grupo dele, o mestre me chamou para trabalhar com ele. Então eu consegui contornar essa minha falta de comunicação, que é muito importante nessa área de jogos, que a gente tem que ficar balajulando os outros. E então, como eu tive essa dificuldade, eu consegui compensar. Essa dica que eu dou para quem é mais tímido, para ter uma motivação a mais para querer se esforçar. Bom, então, fui para a Revolver, tive uma nova experiência na minha vida, 3º ou 4º semestre, isso era 2º ano de Fevale. Eu fui para lá totalmente verde, eu sabia desenhar, aqueles desenhos que eu mostrei antes, e eu sabia um pouquinho de Photoshop, mais ou menos o que eu treinava em casa e o que o Guilherme tinha ensinado na aula do primeiro semestre. Eu não sabia nada, porque se eu quiser fazer um jogo de fato, e essa empresa, o Gustavo e o Eduardo, que era o sócio dele, eles estavam querendo atingir um nível artístico muito alto nesses projetos dele. O primeiro projeto que eles estavam produzindo quando eu cheguei era o Hero, que seria um jogo em homenagem ao Hero do Atari. Só que para eu poder trabalhar neles, de fato, eu teria que aprender muita coisa. Eu teria que aprender o 3D, que até então eu sabia pouquinho, eu tinha visto na Unicinos alguma coisa e na Fevale também. Mas para fazer rapidamente com eles algo de qualidade, eu precisei treinar muito, aprender muito. E foi na marra. O mestre me passou todo o conhecimento que ele tinha num período curtíssimo e eu fui absorvendo, eu trabalhava de manhã e de tarde lá e de noite eu vinha estudar na Fevale. Então era bem puxado. E eu ia lá, ele me ensinava coisa, eu treinava, praticava, ele me direcionava mais ou menos aonde eu estava errando, onde eu estava indo bem. E lá na Revolver, então, em pouco tempo, eu aprendi a mexer com o ZBrush, que é um software de escultura digital, que simula o trabalho do escultor mesmo, aquele de pedra, de marfim. Aprendi o 3D Max, é o software de 3D básico, o Xnormals, que é um software transitório entre tu aprender a fazer texturas, basicamente. Não vou entrar muito nesse assunto. Eu aprendi muito mais sobre o Photoshop. O Gustavo tem um conhecimento muito grande sobre o Photoshop, aprendi com ele. Aprendi Motion Builder, é um software de animação. Aprendi a animar, então eu não sabia. E aprendi também sobre Unreal, que é uma engine muito poderosa para fazer jogos, esses jogos lindos e ela é incrível. Tive a experiência então do Greenlight, que foi esse jogo, o Valgard, que é um jogo top view shooter, que foi aceito no Greenlight
da Steam e está em desenvolvimento agora, acredito que vai ser lançado no final do ano, como eu havia dito, está ficando bem legal. E então eu tive esse quantidade de conhecimento absurda que eu consegui, que me jogaram dentro da minha cabeça, me socaram lá dentro porque eu precisava aprender para poder seguir, acompanhar os guris, e eu pratiquei muito. Então esse é o terceiro ponto que eu queria colocar ali, que é o do conhecimento e da prática. Se eu tivesse feito isso em casa, se eu não tivesse sido contratado pela Revolver, eu não ia correr atrás, eu ia esperar a próxima aula, eu ia esperar a próxima cadeira, eu não ia treinar muito em casa, porque eu não tinha um rumo, eu estava indo conforme a faculdade ia me indicando. Porém, aqui eu tinha um horário a cumprir, eu tinha que estar lá de manhã, ia sair, vinha para a Fevale, então era meio que automático, eu não estava pensando em melhorar, em estudar, eu estava mais preocupado em os caras não me demitir. Eu queria então dar conta do meu trabalho para poder continuar ali. E eu acabei aprendendo muita coisa automaticamente. Eu não precisei pensar em agora eu vou estudar tal coisa, não. O Gustavo chegava aqui, ó, estuda isso aqui, bum, tem que fazer tal coisa para entregar daqui a 3 horas. Ah, tá. Eu olhava vídeos, aprendia e entregava. Então, anotar esse ponto, que é o do conhecimento. Uma dica, então, aos primeiros semestres que eu dou, primeiro, segundo, terceiro, baseado nisso que eu falei, caras, não esperem a próxima cadeira, não esperem o próximo software que vocês vão aprender. Não fiquem à mercê das aulas e da Fevale, busquem por vocês. Também não precisa agora pegar e aprender tudo de uma vez só e se atirar e não ter mais vida social. Não, calma, vai devagarinho, vai aos pouquinhos, de repente reserva um dia da semana para ver uma coisa nova. Mas não fiquem parados, não fiquem esperando. Ah, não, eu só vou ver isso daqui a 3 semestres, quando tiver a cadeira tal. Não, cara, não faz isso. E eu digo isso porque eu fiz. No início, eu fazia isso. Eu vou de boa, não vou me preocupar em querer saber antes, porque os caras vão me ensinar depois. Busquem vocês a informação, se adiantem. Então, eu acabei me tornando um cara mais adiantado em relação ao curso. E isso fez com que eu subisse de nível na aula mesmo. Que isso me trouxe benefícios muito bons, porque como eu não estava no básico, esperando que a aula chegasse e o professor me ensinasse o basicão, eu não me batia com o básico. Quem teve 3D viu que vocês perdem um bom tempo tentando aprender como é que mexe a câmera daquele troço. Não é fácil. A gente ter essa noção básica da câmera, então o professor te dá um trabalho. Vamos fazer agora, sei lá, um modelo de uma arminha. E daí tu fica lá, 3 horas tentando entender a porra da câmera. Não consegue, se perde. Se tu sabe o básico, se tu já treinou isso antes, tu vai fazer a arma aqui, ó, e vai fazer uma arma massa. Tu vai poder treinar e elevar o nível dessa arma. Porque tu já sabe a câmera, tu já não vai perder tempo estudando a câmera. Então esse é um motivo que é legal se adiantar. E estar adiantado fez com que cada aula nova que eu tinha eu pudesse aumentar o nível. O professor dava um trabalho e esse é o trabalho, eu sei que as pessoas vão fazer o básico, mas eu já sei esse básico. O que eu posso fazer para elevar o meu nível? Isso, então, eu acabei cada vez me tornando melhor e fez com que eu criasse um portfólio muito forte, um portfólio muito legal, muito positivo. E esse portfólio, então, é o meu quarto ponto. Esses são alguns trabalhos que eu fiz por TCC. Fiz o TCC do Ragnar, talvez, não sei se vocês conhecem, tem na internet, depois vocês podem acompanhar. Foi um dos melhores TCC que a Fevale já viu. Isso foi muito legal, foi o nosso objetivo, nossa motivação do TCC era essa, fazer algo que era o melhor nosso, primeiramente, né? Algo que a gente queria para nós e que a gente pudesse entregar para a faculdade, para o curso de jogos, algo, não digo nunca antes visto, mas algo muito bom. Esse é o nosso objetivo. Esse é o personagem, então, no ZBrush, que é o software de escultura que eu tinha dito, um outro personagem completo, já numa pose com animação, e aqui eles em game. Então, mais um ponto que é o portfólio. E notem que um ponto não anula o outro, ou não descaracteriza o outro. Eles estão sempre andando em conjunto. Um serve como base desse pilar de alcance ao sucesso, não sei. Mas notem que eles estão sempre andando juntos, um leva ao outro. A motivação leva a eu querer aprender mais, que me leva a mais conhecimento. Esse conhecimento faz eu ter um portfólio bom, o portfólio leva a um destaque. Então, não é uma ordem, mas são pontos importantes que um está sempre junto com o outro.
Não, isso aí. Esse slide é isso aí. Então, com o portfólio já muito bom, o conhecimento que eu tinha, eu acabei tentando entrar na Aquiles. A Revolver entrou num período um pouco complicado, em que a gente teve que fazer uma parada forçada por questões financeiras e outros motivos. Um outro componente estava pensando em sair, então a gente acabou dando uma pausa e fez com que a gente parasse um pouquinho, mas eu não podia ficar parado, eu estava precisando de grana. Então eu estava sempre procurando entrar em algum lugar, eu vim fazer a monitoria aqui, até por conta disso. E eu, assim que surgiu uma vaga na Aquiles, até por questão mais automática, tipo, manda o portfólio, é legal mandar, é legal tentar alguma coisa. Eu mandava o portfólio para Aquiles, eu mandei 5 vezes o portfólio para Aquiles e as 5 vezes eles negaram a minha existência. Eles não queriam saber quem eu era, eles não estavam nem aí para mim. Sendo que os 3 últimos portfólios que eu mandei foram iguais. Eu não mudei nada no meu portfólio, foi simplesmente uma vaga diferente. E ainda assim, eles não estavam nem aí para mim. Só que eu consegui, finalmente, que eles soubessem da minha existência, na 6ª vez, com o mesmo portfólio dos outros 3 que eu mandei, por causa disso aqui. Cadê? Contato. Eu sei que os professores às vezes falam, às vezes tem umas palestras que falam que a gente tem que ter networking, tem que conversar com as pessoas, tem que encher o saco dos caras, mostrar portfólio. Todas as vezes que eles falavam isso, eu achava um porre, porque eu sou tímido, não tenho facilidade de comunicação. Então eu achava um porre porque é difícil fazer isso para mim, mas eu sabia que era importante, e é muito importante. Eu senti isso na pele, porque mandando portfólio 5 vezes, os caras não sabendo que eu existo. E daí quando eu finalmente consegui um contato lá dentro, eles me responderam. Isso é a prova clara que se tu não conhecer as pessoas, não tiver um método, né, uma comunicação com alguém para entrar, isso não tem como. E como é que isso aconteceu? Meu primeiro contato não foi nem ninguém da Aquiles, foi um colega meu da Fevale. O que aconteceu? Nas aulas, como eu estava um pouco mais adiantado, eu fazia as coisas rápido, eu entendia sempre tranquilo o que o professor explicava, às vezes aprendia algo novo, mas era rápido, era tranquilo. Eu me dava a liberdade, né, com todo respeito aos professores, de ajudar meus colegas, de ir enquanto o professor ajudava um, eu ia ajudar outro, eu me sentia bem ajudando, eu gostava de ajudar os outros. Então eu ia lá, ensinava o que eu sabia, ajudava num problema e outro, e eu acabei ajudando bastante gente, o pessoal começou a gostar bastante de mim, e um deles, o Kainan, ele me passou um contato dele que ele tinha dentro da Aquiles. Abriu uma vaga na Aquiles para 3D, e eu estava até meio, vou dar mais uma vez, os caras vão tomar outra vergonha essa na cara, os caras não sabiam quem eu sou, nem estou muito afim de mandar. E ele falou, cara, manda teu portfólio de novo. Eu, tá, mas por quê? Tal. Daí ele disse, eu tenho um contato lá dentro, fala com essa guria, Daniela, que ela vai te ajudar. Tá, mas ela nem sabe quem eu sou, nunca falei com ela, por que ela iria querer me ajudar? Ela é legal, faz isso. E tá. Daí eu mandei o portfólio, comecei a conversar com ela, mandei o portfólio para ela foi bem querida, ela me ajudou bastante de verdade. Ela viu um portfólio, me deu algumas dicas, a gente conversou bastante, ela me deu certinho onde que eu tinha que mandar, eu mandei e até estava um pouco pressionado, né, que ela me ajudou. Mas eu mandei e dentro de 2, 3 semanas eles me retornaram o e-mail, dizendo que gostaram do que tinham visto, que queriam conversar, queriam marcar uma entrevista. E eu, como assim, cara? É o mesmo portfólio, por que agora, né? Claro, foi o contato. Então, o contato foi antes ainda da Aquiles, foi um contato da minha turma. E lá dentro da Aquiles, eu já pude perceber que esses pontos que eu estou anotando, eles se repetem lá dentro. Lá dentro eu estou mesma motivação, isso nunca saiu de mim, eu estou sempre querendo fazer o meu melhor lá dentro, me dedicar ao máximo por eles. Eu estou tendo um certo destaque lá dentro, eles fazem, de tempos em tempos, eles fazem feedbacks para os profissionais, eles conversam contigo dizendo se tu está indo bem, se tu está indo mal, que ponto tu está acertando, que ponto tu está errando, até para o funcionário saber direitinho o caminho que ele está seguindo, se é um caminho bom, se é um caminho ruim. E eu tive um feedback agora há pouco tempo, que foi muito positivo, eles não deram nenhuma negativa, eles me elogiaram bastante, ficaram muito contentes com a minha contratação. Eu tive, então, um destaque, né, em relação a reconhecimento pelo meu trabalho. Eu estou aprendendo coisa pra caramba lá dentro. Aqueles, como eu disse, é a maior empresa do Brasil. Na minha visão, eu acho que é mesmo. Se vocês forem pesquisar, ela é incrível. Os caras são muito bons lá, eu estou aprendendo muito com eles.
vou aprender muito mais, isso vai dar um ganho enorme no meu portfólio. E, porra, eu tenho todo mundo lá dentro à minha disposição, eu tenho contato de todo mundo, então esses pontos continuam na minha vida e vão continuar sempre. Mais alguma coisa? É isso aí. Então não subestime até os próprios colegas de vocês, eles mesmos podem ser um contato. Isso então me tornou esse sucesso que eu considero um sucesso prematuro, um início de carreira muito positivo. Isso foi para mim que sou um artista 3D, funcionou dessa forma. Existem outras formas, certamente, outra ordem, talvez dê para acrescentar um ponto ou outro, mas tirar eu acredito que não. Eu queria dar um exemplo agora da Cupo. A Cupo, se eu não me engano, são estudantes daqui, a Caol e o... Isso, um colega de vocês. Pegando um pouco o exemplo deles, eu acredito que eles tiveram muita motivação para fazer jogos e querer, de repente, construir uma empresa juntos. E eles fizeram um jogo pra caramba, participam de tudo que é Gen. Eu mesmo já com eles numa Gen, o Gabriel também, né, na DGX. Perdemos para eles, malditos. Tower Defense, aquilo lá eu tenho minhas dúvidas, mas eles mandaram bem. Tem destaque por isso, porque eles estão sempre aparecendo, estão sempre fazendo. A cada jogo que eles fazem, eu já vi em palestras deles na Power Up, e eles contam isso, que a cada jogo é um novo conhecimento que eles têm, eles aprendem com as falhas, aprendem com os acertos, então eles estão sempre aprendendo a cada prática, a cada jogo novo, isso acrescenta no portfólio, porque eles fazem jogo pra caramba. O último ano que eles lançaram, que é parecido com o Doom, cara, tá muito massa aquele jogo deles, ficou muito bom, se vocês não viram, dê uma olhada. E quando eles estão em reconhecimento, eles são contato, eles estão lá na de jogos, eles são contato, aproveitem e falem com eles, eles são contato para vocês. Então, eles estão seguindo isso e estão se dando muito bem por causa disso. Cara, hoje teve até um desenho dela que apareceu na página do LoL. Também tem isso, ela pode utilizar até o meio dela de jogos, da Cupo, para divulgar a arte dela, que é do Fight Like a Girl, né? Bom, e agora, cara? Agora eu falei pra caramba aqui, falei sobre motivação, sobre querer ser melhor. O que vocês vão fazer com isso agora, com essa carga de motivação que eu estou passando para vocês? Vocês vão agora ir para casa super motivados, empolgados com o que eu disse, e vocês viram que não tem nenhum mistério em relação à minha caminhada. Foi simplesmente muita motivação e esforço. Claro, com um pouquinho de sorte, mas essa sorte veio com o meu esforço, eu consegui aproveitar essas oportunidades. O que vocês vão fazer? Vocês vão para casa para aprender, para ser que nem eu e ficar muito massa? Não vão, né? Vocês vão chegar em casa, vocês vão jogar Dark Souls, vão jogar Battlefield, vocês vão curtir. E eu, fora exceções que vão fazer alguma coisa, isso não vai durar muito tempo, eu sei, porque, como eu disse, eu sou muito próximo de vocês, eu era assim. Eu me motivava um monte numa palestra, chegava em casa, dava o computador no Facebook. Dane-se, vou ver a imagem no Google e agora eu vou jogar. Daí, agora eu vou treinar um pouquinho. Tem trabalho amanhã. Não. Cara, sejamos sinceros, não, é difícil fazer isso. Para quem consegue, cara, parabéns, isso é muito difícil. Tu faz algo que é muito raro. Mas o natural é a gente relaxar e curtir mais a vida. Eu era assim, ainda sou um pouco, mas eu tento mudar isso sempre. Então, busquem, assim como eu tive na minha trajetória o Gustavo e a Revolver, que era uma pessoa e uma entidade que me obrigava a estudar. Eu ia no lugar e eu não ia para aprender, eu ia porque eu tinha que trabalhar. Era obrigado a isso. Assim, vocês são meio que obrigados a vir para cá para ter aula e vocês aprendem por osmose às vezes. É a mesma forma. De repente é interessante que vocês, ao invés de ficar querendo ser autodidatas, em que vocês nunca sabem se estão no caminho certo, vocês treinam por vocês mesmos, às vezes não mostram nada que fizeram para ninguém, de repente é legal vocês buscarem alguma coisa, algum curso, ou algum mestre que ensine vocês o caminho certo, que ensine vocês a direção. E não ficar muito por conta de vocês mesmos, assim, até por conta da faculdade, que ela é excelente, aproveitem o tempo aqui de vocês para buscarem mais. E não só o que a faculdade traz. Eu, vendo agora a experiência que eu tive na Kids, na Revolver, se vocês querem atingir algo grande assim, não é o suficiente. Vocês têm que buscar por vocês, têm que treinar por vocês. A faculdade dá os caminhos e dá o básico. Agora, o a mais, isso é qualquer curso. O a mais, vocês têm que buscar por vocês. Bom, e agora, então? Acabei de desmotivar todo mundo. Mas o que eu quero com isso? Eu quero
ser um ajudante também, eu quero ajudar vocês. Assim como eu fui ajudado, eu gostaria muito de ajudar vocês. Como eu disse que eu ajudava os colegas da minha turma e me sentia bem com isso, isso não mudou, eu continuo da mesma forma. Eu queria poder ajudar vocês. Como que eu vou ajudar vocês? Eu prometo ajudar vocês em todos os pontos. De que forma? Bom, na motivação é agora, Papo Gamer. Estou tentando passar uma motivação para vocês, que vocês... acredito que não vou mudar ninguém da água para o vinho, mas... Comecem a pensar, comecem a uma coisinha encher o saco a cabeça de vocês, a coçar um pouquinho o cérebro, dizendo, cara, realmente tem que melhorar, eu tenho que parar de jogar Dark Souls, pelo menos não 12 horas por dia mais, mas um pouquinho menos, e querer me esforçar, de repente, não vou me atirar a fazer cursos e treinar, eu vou reservar um dia da semana para ver isso. Cara, tá ótimo, se vocês acrescentarem um dia a mais de treino, já tá bom. Essa é a motivação que eu quero passar para vocês. Nos pontos 2, 3 e 4, que é o destaque por vocês fazerem algo muito positivo e reconhecerem vocês, o conhecimento que é vocês aprenderem coisas novas e o portfólio, eu quero dar no curso de ZBrush, que eu vou dar agora em junho. Que para quem não está nem aí muito para 3D, tem outros cursos que a Fevale vai estar disponibilizando agora. O próximo é de teste. Testes em game, já é outro curso. Depois vai ter de animação, que vai ser muito legal, vai ser com o cara da Aquiles também. Vale muito a pena conferir. Quem quer seguir nesse ponto. No meu curso eu vou ajudar vocês com destaque, com conhecimento inicialmente, que eu vou ensinar vocês algo novo, vou ensinar vocês algo que vocês não sabem ou que vocês podem aprender. Com isso vocês vão praticar e vocês vão criar peças muito boas, muito legais, vocês vão acrescentar o portfólio de vocês e com um portfólio bom, com vocês aprendendo mais, os próprios colegas de vocês vão ver que vocês estão melhorando, vocês vão ter um destaque. E tendo um portfólio bom, vocês podem mostrar para todo mundo, e não só como colegas, mas em outros locais, empresas, vão reconhecer vocês. E no quinto ponto, contato, que sou eu mesmo. Eu trabalho na Aquiles, né? Tem um cara da Aquiles aqui pertinho com vocês, que eu não tive. Eu tive que achar uma outra forma. E lá dentro eu tenho vários contatos que também posso passar para vocês. E não só para entrar na Aquiles, mas para outras vagas. Acontece muito na Aquiles de entrar uma vaga primeiro na Aquiles, para depois sair para público, porque os caras perguntam para Aquiles quem que eles poderiam indicar, exato, quem poderiam indicar para uma vaga. Daí Aquiles, sei lá, então procura publicamente. Ou então Aquiles diz, tem um cara que está saindo aqui, pode ir para lá. Então eu seria esse contato. Quero ajudar vocês da forma que puder, essa é a que tem disponível por enquanto. Então vou falar um pouquinho sobre o meu curso, que vocês entendam exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. É um curso de ZBrush, onde eu vou ensinar vocês a utilizar a ferramenta ZBrush. E o que é esse ZBrush? ZBrush é um software que simula a escultura digital, simula a escultura real, né, por digital. E assim como o Photoshop simula a pintura, ilustração, desenho, o ZBrush simula a escultura. E é basicamente isso, não vou entrar muito mais dentro. Quem quiser saber um pouco mais sobre o software, pode participar do curso, eu vou dar uma introduçãozinha legal sobre o que é o software. Até para quem não tem experiência nenhuma com o ZBrush, ou é só para quem já tem um conhecimento básico? Sim, é para quem é básico e para quem tem já um conhecimento intermediário. Assim, eu vou falar um pouquinho mais disso mais à frente. Só para continuando essa introduçãozinha, então. Para que serve o ZBrush, então? Tá, ok, ele faz escultura, mas e aí? Ele serve para várias coisas. Se vocês aprenderem ZBrush, vocês vão estar aptos a trabalhar em várias mídias digitais, não só jogos. Como jogos? Como é que olhar o funcionamento dele em jogos? Que é o que a gente vai ver basicamente no nosso curso. A gente tem um modelo que eu peguei de exemplo do Witcher, onde a gente tem um modelo 3D bem simplório. O primeiro semestre, quem não viu ainda, é tranquilo de aprender, vocês vão ver depois, mais para frente na Fevale, e eu posso passar também uma noçãozinha básica como introdução, que vai ter no curso, sim. E o visual do modelo, então, sem essas linhas facetadas, que só estão indicando que aqui tem um quadrado, aqui vai ter mesmo quadrado também. Apesar de não aparecer, tem. O que o ZBrush faz? Tu pega esse modelo e coloca detalhamento nele. Deixa ele massa. Isso aqui é uma coisa tosca. Isso aqui, se botar num jogo do Witcher, não vai vender nada, que parece o Play 1. Isso aqui já estava mais avançado visualmente. Então, detalhamento. Só que isso daqui é muito pesado para jogo. Isso aqui não funciona em jogo. A gente precisa fazer uma forma que isso aqui mescle com isso. Existe, então, a gente mistura algumas técnicas e a gente consegue projetar, seria essa, acho que a melhor definição, esse cara em cima desse e a gente tem esse resultado final. Isso aqui é uma coisa leve.
essa projeção é leve em relação a esse cara pesadíssimo. Então é mais ou menos assim, eu vou entrar melhor nessa... Quantos mil polígonos tu acha que tem nesse low poly do... Esse aqui? Não, no low poly. No low? Cara, deve ter em torno de 3, 5 no máximo mil, acho. O Alessandro acho que é melhor para dizer isso de mim. 5 a 8 dá pra achar. 5 a 8? É, né? Tem os attachments dele, pode ser. Isso é pouco. Pro estilo de jogo do Witcher é bem pouco. O que mais? Cinema. Ele é muito utilizado em cinema. Estou usando o exemplo aqui do Marvel Cinematic Universe. Eu coloquei aqui 2 artistas, rateadamente ter botado o nome, porque são nomes difíceis, eu esqueci o nome. Mas essa imagem aqui é de um artista que fez, para quem viu, aquela cena de créditos do Vingadores 2, Era de Ultron. Não a cena pós-créditos, a cena de créditos, onde tem aquela escultura muito massa de todos os Vingadores lutando com vários robozinhos do Ultron. Uma imagem branca. Pesquisa na internet depois. Era um estátua de bardo, né? Digamos assim. Sim, mas eles fizeram no ZBrush e imprimiram. Então foi utilizado no ZBrush. E esse cara aqui, que está dando esse tutorial que ele fez, fazendo um Homem de Ferro, ele diz que ele trabalhou na equipe dessa escultura. E aquele cara ali, ele é o responsável por fazer a armadura do 3º filme do Homem de Ferro e o modelo do Hulk do Mark Ruffalo. Então é usado no cinema o ZBrush. E como arte em geral. Olha essa composição, essa ilustração incrível, onde foi toda feita no ZBrush. Claro, tem um tratamento de Photoshop por cima, mas os personagens, todo o ambiente em volta é feito no ZBrush. Não estão aprendendo ZBrush, eles não estão presos apenas a games. Inclusive bonequinho, né? Dá pra fazer boneco. Dá pra fazer boneco. É outra coisa agora que está surgindo com as impressoras 3D, é tu construir o teu boneco no ZBrush e tu imprimir ele depois e tu tem uma figura de ação ali, uma escultura que tu pode vender, tu pode enfeitar a tua estante. O ZBrush é uma ferramenta muito ampla. O meu curso, como é que vai ser, então, respondendo um pouco a Roveda? Ele vai ser direcionado, então, a quem é iniciante, quem primeiro semestre também estão convidados a participar do curso. Cara, vocês não precisam saber nem mexer no Photoshop para fazer esse curso. Vocês não precisam nem saber mexer em tablet. Por exemplo, esse escudo aqui, que é uma imagem de referência que eu peguei na internet. Pegar referências faz parte do curso. Isso aqui dá para fazer no mouse. Vocês precisam ter só 2 dedos indicadores para fazer esse curso. Reduzindo mais. Um para mexer na câmera e o outro para mexer no mouse. E aquele é um outro meu, esse modelo que eu fiz para o meu projeto TCC. Esse exige já um pouquinho mais de conhecimento de habilidade, mas nada demais também, foi bem tranquilo de fazer. Então, vocês não precisam ter nenhum conhecimento prévio, vocês precisam ter vontade e motivação. Se vocês tiverem isso para querer aprender, querer conhecer mais, vocês vão ter isso. Vocês vão ser capazes de participar então, desse curso, aprender coisas novas. A gente vai ver todo o processo da construção do modelo, desde do conceito, buscar referência, pensar no modelo, fazer o modelo e depois exportar ele, aplicar texturas e colocar dentro da Unity. E para quem é intermediário, para quem já trabalha com ZBrush há mais tempo, já conhece mais ou menos como é que funciona, mas ainda se bate de vez em quando entra numa sinuca e não sabe como resolver algum problema, isso provavelmente é problema básico, que tu está pulando algumas etapas e tu não viu algo que, na verdade, é básico. Então é legal tu conhecer até um workflow de um outro artista. Eu conheço muitos exemplos de caras que são muito bons no ZBrush, mas às vezes eles param e procuram conhecer um workflow de um outro artista de mesmo nível, às vezes até inferior. Porque às vezes o outro cara faz algo que talvez não seja tão bom quanto ele, mas ele faz diferente. Um é realista e o outro é cartoon. E o realista não sabe fazer o cartoon, então ele procura o workflow desse estilo mais cartoon para poder entender. Então é legal conhecer o workflow de um outro artista, que seria o meu. E eu vou ensinar uma técnica específica, que ela é baseada em qualidade e velocidade. O que é isso? É fazer modelos muito rápido, uma produção muito rápida, esse escudo dá para fazer rapidíssimo, com uma qualidade. Ele está massa, esse escudo, dá para fazer legal. Então é resolver esse escudo rápido e com uma qualidade boa, com um acabamento muito bom. Existe uma técnica legal para isso, que eu treinei ela bastante na Revolver, porque a gente estava sempre em 4, trabalhando, fazendo um jogo visualmente muito grande, muito bonito. Então a gente tinha que otimizar o máximo de tempo possível. Isso foi uma técnica que a gente também descobriu. Para exemplificar um pouco para vocês, eu trouxe 2 modelos que não são meus, são de um colega meu do TCC, Guilherme Papa. Ele não sabia mexer com ZBrush, ou se sabia era muito, muito pouco, era muito básico.
E eu passei essa mesma técnica para ele e ele conseguiu fazer esses 2 modelos. Para quem nunca tinha mexido com ZBrush. Ele sabia mexer bastante no Blender. E ficou muito legal, fiquei muito satisfeito. E ele aprendeu isso em 2 aulas. Foi tipo um intensivo que eu tive com o Gustavo e eu fiz com ele. Ele aprendeu bem rápido, em menos de 2 aulas ele foi capaz então de fazer modelos assim, que agora para o portfólio dele são trimassa, assim, ficaram muito bons. Bom, então convido a todos a participar do curso, que vai acontecer em 2 dias, 25 de junho e 2 de julho. Vão ser sábados, então não vão bater com as aulas de vocês, vão ser tranquilos. Vai ferrar um dia do final de semana? Vai, mas é como eu disse, de repente reserva um dia da semana ou do final de semana para vocês aprenderem, vocês evoluírem como profissionais. Isso é importante porque se vocês sejam contratados para um lugar bom. Vai acontecer das 9 às 4 da tarde, é o dia inteiro, obviamente com intervalo para o almoço. Bom, então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Estão abertos a perguntas agora, conversar, quem quiser bater um papo, quem quiser mostrar alguma coisa para mim, algum trabalho, pedir ajuda, alguma dica, estou à disposição de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Eu ia perguntar ali do Ragnar. O Ragnar, tu chegou a fazer a animação facial dos personagens? Não, o que eu fiz no Ragnar foi uma coisa que eu me liguei que seria bem legal fazer, é já deixar ele setado com uma expressão. Porque fazer um cara em T-pose sem expressão nenhuma é uma coisa, e ele vai receber animação, não vai receber animação de rosto. Então eu pensei, cara, vou fazer uma coisa que eu não tinha feito ainda. Vou deixar já por padrão uma expressão que representa a atitude do personagem. Então foi isso que eu utilizei no Ragnar. Parece que eles estão animados ali o rosto, mas não é. Eles só tem uma expressão básica neles. Se você perguntar sobre Aquiles também, tranquilo. Como é que está sendo o Aquiles? Explica um pouco mais para nós. Cara, na Aquiles... Qual é a tua função específica lá? Como é que está? Sim, massa, uma boa pergunta. Na Aquiles, como eu saí estudante e fui trabalhar lá, e eu saí já me sentindo bem, me sentindo bom, porque eu fiz um portfólio, um TCC muito, muito bom, me trouxe muito elogio, foi muito gratificante fazer esse TCC, e eu tinha aprendido bastante na Revolver. Eu me senti gigante quando eu saí daqui. Quando eu cheguei na Aquiles, eu me senti uma formiga, desse tamanho. Os caras lá são muito bons, cara. Eles têm uma noção de mercado muito boa, noção profissional muito boa. Eles não tratam o jogo de qualquer forma, é um produto. Estava falando com os professores, eles utilizam lá muito a palavra caro e barato. Por exemplo, projeto. A gente está discutindo aqui uma feature do jogo. O jogo vai ter um momento que tu pode pular e dar um tiro para baixo e explode tudo, sei lá, que não tinha planejado antes. Como é que eles vão... A gente trata, tipo, isso é legal ou não é legal? Vamos fazer, a gente consegue fazer ou não? Como é que eles tratam lá? Isso é barato de fazer ou é caro de fazer? Quanto tempo eu vou gastar do meu funcionário para fazer isso? Tá, vai ser esse tempo. Mas ele podia estar fazendo outra coisa, que era básica, que a gente tinha combinado antes. Esse a mais vai trazer depois financeiramente um retorno, ele vai trazer mais público. Então é muito mais complexo do que simplesmente ver é legal ou não. Esse é um ponto que me chama muita atenção. Outro ponto é o nível de qualidade que eles exigem, que é sempre o melhor possível, melhor coisa que tem, que tu pode fazer, é o que eles exigem, não é qualquer coisa, não é qualquer um que entra lá. E isso veio muito de encontro não, é igual ao que eu penso sobre a motivação, sobre eu querer fazer sempre o melhor de mim. Então isso fez com que eu me desse bem lá dentro. Teve agora o curso de substâncias com o Juliano, que ele é muito bom, cara. Ele é o meu chefe, ele é o diretor de arte do projeto que eu participo. Ele tem só 1 ano a mais que eu, então isso é incrível. E eu sento do lado dele e eu fico absorvendo os troços que ele tem na cabeça dele por osmose, eu tento absorver o máximo dele. Então a qualidade do pessoal lá dentro também é muito elevada, a organização, tem produtores, eu nunca tinha contato nenhum com produtor. O que é produtor, saca? Produtor é um cara que vai ser o gestor do teu projeto, basicamente. Ele vai organizar reuniões, ele vai ficar te enchendo o saco se tu está fazendo ou não. É mais ou menos o cara que faz a gestão. Se vocês quiserem focar em gestão, vocês podem acabar se tornando produtores. É justamente isso. Ele não faz o jogo em si, mas ele conversa com o cliente, ele fica mandando e-mail o tempo inteiro, ele vai ficar te enchendo o saco para te gerar print e mandar de volta para o cliente poder avaliar se está indo no caminho certo. Ele faz o meio de campo com
os sócios, que são os donos da Aquiles, que esses sim mandam pra caramba. Se eles acharem que tu é feio, tu sai da empresa. Não tem muita burocracia nisso. Isso aconteceu. Não é porque o cara era feio, mas porque o cara bateu boca com o sócio e o sócio demite esse cara. Então, paguem pau pro sócio. É uma brincadeira que rola na Aquiles assim, tu quer ganhar aumento, seja amigo do sócio. Então, ok. E tu é amigo dos sócios? Ainda não, mas eu tô devagarinho. Subindo de escala, assim. Mas tu tem contato com eles ou... Sim, não, lá... Eles ficam por lá sempre ou eles mais... Ficam. Na verdade, são os que mais trabalham. É? Os sócios são os que mais trabalham. Eles têm lá ponto de horas, então a gente tem que marcar o ponto quando a gente chega e quando a gente sai. Tem que respeitar o horário. Se tu for ver, o cara que mais tem horas lá dentro, horas extras, é o Hamilton, que é o cara é o sócio responsável pela arte. E ele tem hora pra caramba, assim. Ninguém consegue bater ele, que ele tá sempre lá. Ele trabalha em feriado, porque sim. Então, e eles estão sempre lá, cara. Eles são bem tranquilos de conversar. O Hamilton é um pouquinho mais complicado, mas ele é de boa também. Lá, como é que é o ambiente lá? Lá é uma grande sala, onde está quase todo mundo. Tem uma sala menor reservada para o RH e financeiro. E tem uma sala menor que são os excluídos da Cartoon. É o pessoal que trabalha com a Cartoon Network. Aqui eles têm um contrato com a Cartoon, que eles fazem jogos, estão sempre fazendo jogos com a Cartoon. E eles acabam colocando esse pessoal numa outra sala. Não quer dizer que eles sejam menores ou piores. Atualmente, hoje, o pessoal que está na Cartoon são os melhores daqueles. E a sala maior tem 3 projetos acontecendo lá. Tem um projeto que é o maior da empresa. Não posso falar por questões profissionais, técnicas e éticas. Mas eles têm lá um grupinho, uma ilhazinha de Horizon Chase, uma ilhazinha do Ballistic. São dessas duas. E a ilha grande, que é do projeto maior. E tem a ilhazinha da Cartoon, que é separada. Mas, cara, é uma porta de distância dos sócios, né? Os sócios todos hoje são envolvidos com esse projeto maior. Mas é tranquilo falar e conversar com eles sobre esse projeto. Eu mesmo vou entrar para esse outro projeto maior agora. O da Cartoon está acabando, eles já querem me alocar para o próximo. Aqueles é uma empresa que trabalha com o edital do governo, essas coisas assim, né? Tipo, ou eles também buscam um edital? Eu não sei te dizer ao certo, mas eu nunca vi lá dentro. Eu escuto do Thorin muito isso. O pessoal do Thorin fez isso. Mas aqui eu acho que é mais por eles mesmo. Até porque tem uns esquemas para o edital do governo que tu tem que... tu quer fazer um jogo que tem o edital do governo, se eu não me engano, tu tem que ter alguma coisa da cultura brasileira no teu jogo. Tem que ter, então, não é só eu quero ter o edital do governo e eu faço um jogo sobre caras matando zumbis na África. Não, tem que ter um saci, saca? Não por causa que era na África, não, nada de racismo. Mas tem que ter alguma coisa da cultura brasileira. Ou tem também, não sei. Mas, e a Aquiles, ela foca muito no mercado internacional. Ela está mais preocupada com a galera lá fora do que a galera aqui dentro. Tanto que pouca gente conhece os jogos da Cartoon, talvez, porque é focado nas crianças europeias e americanas, não brasileiras. Até porque eu fiquei sabendo na Aquiles que o desenho animado hoje mais popular fora do Brasil é o Gumball. Vocês conhecem o Gumball? Sim. Ele é o main plot da Cartoon, e não Hora da Aventura ou Ben 10. Aqui no Brasil, o desenho que mais vende é o Ben 10, ainda. E a Hora da Aventura está começando a tomar conta desse lugar. Mas é interessante que lá é diferente. E o bonequinho da capa do jogo da Cartoon vai ser o Gumball. Para nós, para quem conhece mais desenho animado, para nós fica um pouco estranho, tá? Por que não está o Jake ou o Finn ali? O personagem da Hora da Aventura. Tá o do Gumball, porque os caras curtem mais o Gumball. Tem da Cartoon, sim. Mas o meu chefe foi para aqueles Rio Content Marketing e o pessoal que estava procurando, produto audiovisual, estava procurando muito estilo Peppa Pig, assim. Tipo, mais infantil. Só de 1 a 3 anos, de 0 a 3 anos. Ah, sim, é um outro público. É um outro público. Legal? Mas é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Essa maçã dourada, hein? Vocês querem saber a história da maçã dourada? Ok, então é um pouco de sacanagem com um colega meu. Alguns conhecem. Isso até é legal mostrar que não tem espaço para frescura e vadiagem, né? No TCC, a gente tinha um colega na turma que estava um pouco avulso, ele não tinha um grupo fixo, ele estava sempre
passeando entre os grupos e ninguém curtia muito fazer trabalho com ele porque ele era famoso por ser não ser muito dedicado. E sabe? Eu tô tentando ser querido, né? Pra não... Até porque tá sendo gravado, né? Deixa em aberto. Tá tri. E ele acabou entrando pro nosso grupo para que a turma não se matasse, porque a turma tava se matando para não pegar ele pro grupo. Isso é sério. Os caras discutiram de gritar e se xingar lá dentro porque não queriam o guri no grupo. E rolou até um grupo se irritou, se levantou, tá bom, eu fico com esse merda no meu grupo. O guri tava do lado, cara. A gente olhou, cara, não, isso daí não, vai dar processo. E daí a gente meio que conversou e tá, vamos pegar, não era nem ele, era um outro cara, que daí ele obrigatoriamente tinha que ter para um grupo tal. E a gente pegou esse outro cara não foi muito legal com o nosso grupo, foi bem trouxa, digamos assim. E a gente acabou expulsando ele, pegamos esse guri, que ele era mais fácil de lidar, só que ele era preguiçoso. O diabo conhece. O diabo conhecia, exatamente, ele tinha trabalhado com a gente. E aí, durante o projeto, a gente estipulou várias tarefas para ele, e uma dessas tarefas era uma maçã dourada. Ele tinha que entregar para nós, estava lá numa das tarefas de entrega dele, de um painel, uma maçã dourada. Imagine fazer uma maçã dourada no 3D. É fácil, é bem fácil. E ele não fez, ele demorou... O primeiro painel estava prevista a maçã dourada, ele não fez. O segundo painel estava prevista a maçã dourada, ele não fez. E, cara, por que tu não fez essa porra dessa maçã dourada? Não tive tempo. Não teve tempo. E aí eu, um pouco irritado com a situação, e para zoar, nossa turma é conhecidíssima pela zoeira, e eu não fugi disso. Resolvi zoar com o guri. Eu peguei e cronometrei quanto tempo eu fazia para fazer a droga numa maçã dourada. Eu demorei 23 segundos. Dourado? 23 segundos. Até, se vocês conhecem o Henrique, o programador gordinho, com zoiudo, olho de peixe, ele conversei com ele, contei essa história para ele, e ele calculou que ele mais ou menos faria em 2 minutos. E deu, cara, como é que ele não conseguiu fazer uma maçã dourada para entregar num painel, cara? Dá para fazer em aula isso. E aí eu coloquei no Facebook, a gente tinha um grupinho separado, um grupinho mais particular do meu grupo para discutir coisas sobre o projeto. E daí eu coloquei o Shia LaBeouf e a maçã dourada e eu fiz 23 segundos. E deu, cara, just do essa porra, faz e entrega logo. E daí eu coloquei isso nas apresentações, eu repeti nas apresentações que tinha uma maçã dourada no jogo, finalmente. E a gente usou bastante com ele no final. Não sei como ele está hoje, eu espero que esteja melhor. Eu conversei com ele depois no final do projeto, ele se desculpou pelas atitudes dele mais preguiçosas, porque o meu grupo inteiro sempre tentando elevar, tentando fazer o melhor e ele para trás, a gente tendo que arrastar ele. Então, ele se desculpou, disse que agradeceu muito as coisas que a gente passou para ele. A gente teve que ensinar coisas para ele, é claro, para ele tentar seguir a nossa estética. E sei lá se agora ele está melhor, se está seguindo adiante, mas é um episódio um pouco lamentável. Eu coloquei isso também para brincadeira, assim, de just do it, faz uma maçãzinha, 23 segundos, dá para fazer, façam cursos, melhorem. É um esforcinho a mais que vocês vão ter. O meu esforço foi de todos os dias, de manhã e de tarde, trabalhando na Revolver. Talvez não precise ser tanto. Para mim foi bom. É mais por vocês agora. É isso aí? Mais alguma coisa? Qual é a tua função? Eu esqueci de dizer, exato. Eu fui contratado como artista 3D. É muito vago o artista 3D, né? O que faz o artista 3D? Como vocês puderam ver, eu gosto muito de personagem. Desde sempre faço personagens e gosto de trabalhar com personagens. Mas eu não tive isso no início. O artista 3D que eu era o artista 3D tapa-buraco. Os caras faziam as coisas principais e é isso aí. Agora tem que colocar dentro da Unity. Só que não é bem assim botar dentro da Unity Engine 3D. Tem que preparar o modelo, tem que adequar ele a algumas coisas para ele poder funcionar no jogo. E eu fazia esse meio de campo. Eu pegava as coisas que eram prontas, corrigia o que precisava ser corrigido, colocava dentro da Unity, posicionava no cenário. Fazia essa função do quase pedreiro, assim, né? Me dava os troços que eles criavam, eles faziam e eu fazia funcionar. Aos pouquinhos eu comecei a começar a criar coisas. Eu comecei a pegar os personagens para poder editar. Mandava o personagem,
mandava um print para o cliente achava uma porcaria, ou não estava de acordo com o que ele queria, mandava de volta e faz essas modificações. Começou a vir para mim isso, eu comecei a modificar os personagens, eu comecei a modificar, foi tranquilo, consegui fazer esse papel. Eles começaram a me dar mais coisas importantes, comecei a criar do zero, né? Aí comecei a criar de fato itens para colocar nos personagens, como attachments. Um itemzinho, um chapeuzinho, um bigodinho, uma capinha, uma asa de dragão, comecei a fazer coisas assim. E agora, antes disso eu construí os cenários, né? Eu pegava as peças que eram criadas e eu construí os cenários. E agora eu deixei de fazer 3D por necessidade do projeto. O projeto está num ponto final, beirando o atraso, em que todo mundo tem que correr rápido. E eles consideram que falta coisas importantes ainda, que precisam ser entregues o mais rápido possível em relação à interface. E me colocaram para fazer interface. Então eu sou contratado artista 3D, mas hoje, exatamente hoje, eu faço interface. Não faço do zero a interface, eu não crio a interface. Lá tem um cara para isso, tem um cara que a função dele é essa, fazer concept de interface. É mais uma coisa para mostrar como é especificadas, às vezes, as funções lá dentro. Então eu pego esse concept que ele me manda, olho a imagem 2D dele, ele me explica como é que tem que funcionar a interface que ele inventou e eu reproduzo ela na Unity. Monto os botões, monto o background, ele diz que esse botão tem que girar dessa forma, eu tenho que construir isso. Claro, muita coisa eu não sabia, eu nunca tinha mexido com isso. O cara que está do meu lado, o Juliano, que deu a palestra de substâncias para vocês, me passou todos esses conhecimentos, essa informação. Então é mais uma coisa que eu posso colocar no meu portfólio. Então, tu está programando um pouco também agora? Não, eu mexo com animador, o animator da Unity, animação, e se eu precisar de uma coisa de programação, eu peço para o programador fazer. Não cheguei a esse ponto ainda, eu espero nunca chegar. Eu não gosto de programação. Mas se eventualmente acabar precisando, E quantas pessoas tem? eu vou fugir. Quantas pessoas lá tem que faz 3D, assim? 3D? Cenário, personagem, item, tudo? Sim. Que são a função delas fazer, tem 3. Tu e mais 2. Não estou contando comigo, são 3 caras e eles fazem personagem. Tem outros que são os diretores de arte, que são caras mais... conhecem um pouco de tudo, eles têm capacidade de fazer 3D e eles conseguem fazer tão bem quanto esses caras, mas não é o foco deles. Eu não me coloquei porque também não está sendo o meu foco, né? Eu estou fazendo UI agora, interface. Mas são esses 3, eu agora, quando eu for trocar de projeto, eu vou ser o quarto a fazer só isso. Mas muita coisa, dependendo do tamanho do projeto e do tempo que eles têm, eles terceirizam. Eles não ficam só lá dentro. Eles estão mandando agora trabalhos para russos. Os russos estão fazendo modelos e animações para eles, estão ajudando eles nisso. Então, tem muito programador hoje. O projeto que eles estão fazendo exige muita programação. Num projeto tem uns 15 programadores. Tem 3. Um para interface e áudio, outro para gameplay core, o principal do gameplay, e outro para juntar tudo e fazer multiplayer e essas coisas. E no outro projeto são 15, eu nem sei dizer o que cada um faz lá dentro. Daí tem as ilhazinhas menores, Horizon Chase, tem o Webster maluco lá fazendo áudio para tudo isso daí. Ele acho que é o mais ferrado daqueles, porque tem que fazer áudio para todos os jogos, tem que se dividir. Ele reclama que a hora dele tem só 24 horas, o dia dele tem só 24 horas, que ele precisa de muito mais. E seria bem bom para ele se ele tivesse um cara para ajudar ele, mas tá dando conta. Isso é uma coisa muito legal, muito positiva. Ele que siga assim, então, e consiga dar conta sempre de tudo. Mais alguma questão? Vocês estão terceirizando um estúdio ou eles estão pegando freelancer? Estúdio. A questão da animação é um estúdio que eles estão pegando. Esse projeto agora grandão é um projeto que a animação é bem pesada, tem uma lista de, 500 animações para fazer. E eu não estou chutando aleatoriamente. Tem de 300 a 500 animações para serem feitas. E tem 3 animadores só lá dentro. E um está saindo. E o outro está de licença porque ganhou filho. Tem um cara só de animação lá dentro para 500 animações. Então, eles terceirizam a animação, é um estúdio russo, parece. E os modelos também russo, mas esse modelo parece que não é russo. O modelo dos personagens, no caso. É tipo esses mais escandinavos perto da Rússia. Não sei exatamente qual lugar. Mas, se eu não me engano, também é estúdio, mas tem freelancer também. Eles terceirizam ilustração também, né? Eu sei que o Guilherme da Casa trabalhou com eles. Sim, mas o Guilherme da Casa foi contratado, de novo.
ele voltou para lá. Mas eu acho que as ilustrações têm sim estão pegando de fora, mas eu acho que os concepts principais assim estão vindo deles mesmo. Eles contrataram alguns concepters, alguns caras que fazem concepts que são muito bons e estão dando conta bem legal, tá ficando muito massa. Assim. E é o animador que faz o rigging e skinning dos personagens? Né? São os russos. A empresa russa, essa que eles contrataram, é para fazer exatamente o rigging e o skinning, que é uma coisa... Eu não posso falar, é muito de outro mundo, assim, né? O rigging e skinning deles. E, então, eles passaram essa função para eles, mas eles estão aprendendo com isso. Eles certamente têm agora a capacidade de reproduzir isso e aplicar em próximos projetos. Eu acho que é um pouco uma pena eles não terem condições de fazer tudo por conta das próprias deles mesmo, né? Mas é uma necessidade pelo tamanho do projeto. E eles que estão organizando tudo, é total mérito deles. Eu tinha uma visão um pouquinho equivocada em relação ao Ballistic, que eu sei que do Ballistic veio muita coisa de fora, mas, cara, eles que fizeram tudo, eles que organizaram tudo, eles que diziam se estava bom ou não estava bom. Então, apesar de vir de fora, ainda é total mérito da Aquiles. E essa questão tipo, de terceirizar, como a Aquiles é uma empresa grande, né? Teoricamente ela tem potencial de contratar mais pessoas. Tu não vê que seria vantagem a Aquiles montar uma equipe nova, digamos assim, ao invés de contratar os russos? Tipo, por exemplo, tudo bem agora no primeiro projeto contratar os caras, mas pelo porte do tamanho da empresa, tu não acha que ela tem condições de ela mesma formar, tipo, um grupo, ou por mais que as pessoas não tenham conhecimento? Sim, tem total condição, mas olha só, quando eu entrei, estava vindo uma leva de contratações para esse projeto maior, que exige muita gente. E aqui eles tinham um tamanho de mais ou menos umas 30 pessoas menos. E agora tem 50. Eles aumentaram, eles contrataram mais gente. O problema de contratar é que é muito caro no Brasil contratar alguém. Né? Todo mundo sabe que para contratar um cara, tu oferece um salário de, sei lá, de 2 mil e o cara vale para a empresa, ele custa para a empresa 4. Então contratar é complicado contratar, é mais fácil terceirizar. Aqui eles lançou o Horizon Chase agora e conseguiu condições de aumentar para 50 pessoas e fazer um projeto maior. Talvez no final desse projeto maior, aqui eles vai crescer mais, vai ter condições de contratar mais gente, fazer um projeto maior ainda. Então ela cresce aos pouquinhos. Acredito que muito venha disso pela condição do Brasil hoje, assim. Acho que se o Brasil fosse mais tranquilo em relação a isso, ela se sentiria mais confortável em contratar. Tem alguma pessoa dentro daqueles que, tipo, que fica pesquisando nicho, alguma coisa assim, que tipo, meio que indica nichos bons para trabalhar, gráfica de vendas, essas coisas assim? Isso acontece durante a fase de... Não é planejamento que eles falam. Pré-produção. Pré-produção, exato. Me fugiu a palavra. Eles fazem na parte de pré-produção. Surge a demanda de um cliente, ou no caso do Horizon Chase foi uma ideia, uma vontade deles, e aí pré-produção. Daí separa um cara para fazer isso, é o produtor, seria, né? Enquanto que os outros começam a fazer testes artísticos, testes de programação, testes de gameplay. Eles quase fazem o jogo inteiro na pré-produção, quase. E aí sim começa a fazer o jogo de fato, que é um pouco diferente do que a gente tem em mente aqui, né? A nossa pré-produção é fazer documentação e concept. A deles é testar gameplay, testar ir mais a fundo em relação ao jogo. Falando um pouco da terceirização, a Revolver, que é outra empresa que eu trabalho, terceiriza também. Uma empresa indie, menor, tem 4 caras, precisa terceirizar. Mas por que não contrata? Porque não tem dinheiro, é indie. Então aqui eles, por mais que não seja indie, depende das suas próprias pernas, né? Não pode contar com uma ajuda exterior. Assim. Isso aí, pessoal, mais alguma coisa? Fechou? Bom, se precisarem, eu vou ficar aí até mais tarde, podem vir me procurar, que eu vou estar à disposição de vocês. Pessoal, então eu queria agradecer ao Thiago por vir aqui compartilhar tudo que ele vivenciou, a experiência profissional dele. Eu acho que mais do que qualquer um que já saiu daqui do curso, né? Ele foi um dos que mais aprendeu aquela máxima que a gente sempre fala para vocês em sala de aula, que games não é amor, games é negócio, é business, é quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou lucrar. E quem vai para a indústria, ou quem vem da indústria, tem isso na ponta da língua. Então, quanto mais cedo a gente aprende isso, as coisas ficam muito mais fáceis. É verdade. Então, de novo, muito obrigado, Thiago. Eu agradeço. Uma salva de palmas.
todo mundo inscrito no curso dele, né? Aí por junho. E o Thiago daí então fica com a gente para responder qualquer outra pergunta ou curiosidade de vocês, tá? Isso aí, galera. Muito obrigado.